Bom dia, os amigos internautas que estão conosco hoje pela manhã. E bom dia a todos vocês, amigos. Que bom estar aqui com vocês de novo, né? E é sempre bom voltar aqui à casa, porque a gente está vendo sempre pessoas diferentes trabalhando. Olha a nossa amiga aqui hoje, que show de bola, hein? Quem vivia ali sentadinho, quietinho, já está aqui. Olha que coisa boa, né? Todo mundo trabalhando. Como eu sou baixinha, acho que eu vou ter que mexer um pouquinho nisso aqui, que estava muito alto. Acho que ficou bom agora, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a parábola do filho pródigo. Eu sei que vocês já ouviram essa história algumas vezes. Cadê o negocinho de passar aqui? Mudou, Marisa, alguma coisa aqui? E, bom, é muita sofisticação nessa casa, gente. Eu tenho que reconhecer, né? Mas essa sofisticação aqui... É para baixo? Oh, que maravilha, tá vendo? Mal acostumado. Pois é, fazer o quê, né? Então, hoje a gente vai falar alguma coisa sobre reflexões nessa parábola. Eu não coloquei parábola do filho pródigo porque eu vou pegar um caminho aí bastante diferente, mas é uma parábola que ela tem muitas faces e que a gente pode analisar de uma forma bastante interessante. I would like to talk in English to help our friends, but my English is not so good, but there is someone so nice to translate for you, okay? Thank you so much. Camille está aí para ajudar a gente, né? E eu falei para ela, não se preocupe não, que eu vou falar devagarzinho. Vai ficar 1h30 a palestra, mas tudo bem. Então, gente, a palestra, a reflexão poderia ser em cima de a parábola, né, dos achados e dos perdidos, porque eu achei que ele não estava muito perdido na parábola, não. A gente vai ver se ele estava ou não estava. E é muito interessante que Jesus conta três parábolas. Nas duas primeiras, ele vai falar do mesmo tema. Por isso que eu coloquei na parábola reflexões sobre os achados e os perdidos. Veja que interessante. Jesus, então, estava conversando com um grupo, e havia um grupo que criticava Jesus por estar conversando com essas pessoas, porque este grupo, que se chamava fariseus, eles achavam que Jesus estava comendo e conversando com os pecadores. Então, havia uma crítica a Jesus. Né? Como é que Jesus dizia ser o Messias, dizia ser um homem iluminado, e estava ali comendo ou lidando com pessoas que viviam à margem da sociedade. Pessoas que não eram bem vistas e benquistas. Né? E ele vai dizer mais à frente que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E os doentes somos todos nós. Né? Porque às vezes a gente acha assim, não, eu não sou doente. Será que não é? Quando a gente diz assim, eu não sou doente, eu já sou, porque eu estou ali pautada no meu orgulho. Né? Como é que eu não estou doente? Né? Então, ele disse que ele veio, então, para os doentes, não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Os doentes, que somos nós da alma, é que precisamos do médico. Né? E ele propõe ali 3 parábolas. E a primeira parábola que ele propõe, para quem não sabe o que é parábola, Jesus conta uma história onde ele insere várias verdades naquela história. Então, ele usa os elementos da época, o linguajar da época, para que as pessoas possam, de alguma forma, entender. E o Espiritismo vai fazer leituras dessas falas de Jesus de uma forma mais clara, para que essa mensagem seja atual, para que essa mensagem alcance todos nós. Então, na primeira parábola, ele vai falar sobre a parábola de um pastor que procura uma ovelha. Então, nessa primeira parábola, nós temos alguém procurando o outro. Né? Algo de valor, no caso aí, a ovelha perdida. E Lucas vai nos descrever a parábola da seguinte forma. Jesus vai perguntar às pessoas que estavam criticando-o: quem dentre vós tem de 100 ovelhas... e, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Ou seja, se você tem um rebanho com 100 ovelhas e uma se perde, você não deixaria... Olha que Jesus deixa no deserto, correndo perigo.
porque a gente sabe os perigos que tem de deserto, de cobras, de animais. E ovelha é um bichinho muito manso, né? Vamos dizer assim, é um alvo muito fácil. E ele deixa as 99 e vai atrás de uma. E achando-a, põe em seus ombros e jubiloso ele vai retornar. O jubiloso aí é alegre, contente, né? E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Então, nesse primeiro momento, nós vemos, e eu vou trazendo para a realidade nossa. Gosto muito de falar de mim, porque eu considero que eu sou a mais errada de todas, né? Então, eu tomei para mim. Então, qual é esse momento que eu saio de mim para ir buscar o outro, para ajudar o outro? É quando eu entendo o que é caridade. Então, nessa primeira parábola, Jesus diz: para que a gente busque o outro, a gente precisa ser caridoso. Né? A gente precisa agir com caridade. Então, esse caminho é a caridade. Eu saio de mim, eu saio dos meus interesses para ajudar alguém, o outro, a buscar o outro. Então, a gente vai ver que nessa busca desse pastor para a ovelha, eu acho que aqui não está funcionando, não, tá? Ok. Nessa busca do pastor no encontro dessa ovelha, ele valoriza quem ele está buscando. Aquele que se perdeu tem valor. Em outras palavras, a gente trazendo para a realidade da gente, aquele que nós achamos que está perdido, aquele que a gente acha que não tem mais solução, que não vale a pena, tem valor. E o valor a gente põe naquilo que a gente põe o coração e vai atrás. E ele, quando ele chega, que ele acha a ovelha, ele faz o quê? Ele pega e coloca nos ombros, ou seja, nesse momento ele ajuda a ovelha a voltar. Ou, no momento presente, trazendo para a nossa realidade aquele momento que a gente ajuda o outro a caminhar. Muitas vezes nós temos que ser essa muleta na hora que o outro se encontra perdido. E na terceira parte ali, né, ele fala que traz a ovelha para o rebanho. Ele anuncia que ele trouxe aquela pessoa com alegria. Ele chama as pessoas para celebrar aquele momento em que aquele excluído volta para o rebanho. E eu fiquei pensando, mas que coisa maravilhosa, Jesus nos diz exatamente o que nós devemos fazer nessa parábola para ajudar a quem necessita, os excluídos, aqueles que nós achamos que já não tem mais, né? Não, isso aí já é uma coisa perdida. Não, porque está perdido mesmo é que precisa ser achado. Porque está perdido é que precisa ser achado. Então, a gente olha o outro com amor, a gente valoriza aquela vida e a gente tenta trazer. E trazendo, a gente celebra a vitória. Então, Jesus vai dizer que nessa saída para encontrar alguém ou outro de valor, eu vou usar a caridade. Eu vou ter outros olhos, os olhos do amor, para trazer o outro. Então, quando ele propõe isso, ele está dizendo que se eu vou buscar o outro, porque o outro é importante, eu estou amando o outro. Então, eu me amo e vou buscar o outro. E esse ele está dizendo a máxima do Evangelho, que é amar o outro como a si mesmo. Porque se eu quero estar bem, eu quero que o outro, que também tem valor para mim, ou para Deus, que somos todos filhos do mesmo Pai, tenha também essa oportunidade. Então, alguém vai atrás da ovelha, que é, no caso, o pastor, que pode muito bem ser nós, ela se perdeu e a encontra atrás com alegria para que a ovelha possa desfrutar do melhor da vida. Porque se está bom para mim, eu tenho que incluir o outro também. Então, o amor verdadeiro, gente, vai exigir que saiamos de nós mesmos, porque se não for assim, é busca de satisfação. Porque se a gente não sair de nós mesmos com essa consciência, a gente só está tirando foto para botar no Facebook, para nos mostrarmos, para irmos à vitrine. A gente tem que fazer esse movimento com amor, valorizando o outro. Esse é o primeiro momento da palestra. É você saindo, alguém saindo para salvar ou para buscar o outro. Aí ele nos propõe a segunda parábola. E na segunda parábola, não é mais alguém buscando alguém. É alguém buscando algo. A segunda parábola vai ser, então, a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda. Um cora, vamos dizer assim, né? Uma moeda de muito valor.
Então, nesse momento, né, alguém procura externamente um bem. No primeiro momento da primeira palestra, alguém procura alguém, buscar alguém, salvar alguém. Nessa segunda parábola, Jesus vai buscar alguém, vai dizer que alguém está buscando algo de valor, alguma coisa de valor para você. O outro era importante para mim e eu incluí na primeira mensagem de Jesus da ovelha perdida. Agora eu estou buscando algo para agregar a mim, algo que me é de valor. Então ele vai dizer assim: ou com a mulher que, tendo 10 dracmas, ou 10 moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia, acende a luz, varre a casa e busca com diligência, ou busca com paixão, até achar. Quem é que, tendo 10 moedas, perdendo uma, não vai fazer esse esforço para achar, né? E depois que acha, essa mulher vai dizer, e achando, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A moeda é um bem exterior. É algo que aquela mulher precisava ter para sobrevivência. E ela perdeu. E para quem é mulher sabe, a gente perde uma tarraxinha do brinco, né? A pastinha do brinco, a gente fica enlouquecida, né? Varre debaixo da cama, procura pelos cantos, porque a gente precisa achar. A gente precisa achar o nosso brinquinho, porque para a gente tem valor. Então, aquela mulher fica enlouquecida quando percebe que ela perdeu algo de valor. E ela precisa buscar. Mas, olha, na primeira parábola do bom pastor, ele dá um caminho que é a caridade. Eu saindo de mim, buscando o outro, ajudando o outro. E agora? Nessa parábola tem estratégias para se achar o que precisa ser achado de valor para nós. Então ele diz assim, o caminho são as estratégias. São as estratégias que nós vamos ter para angariar aquele bem que nós perdemos, né? Primeiro ela acende uma luz. E por que ela acende uma luz? Porque você procurar algo no escuro é muito mais difícil. Então você precisa ter sabedoria. Eu perdi, eu vou acender uma luz. Depois ela faz o quê? Qual é o segundo passo? Alguém está vendo aí na parábola? Ela varre a casa, ela limpa o ambiente. Por que ela limpa o ambiente? Porque ao varrer ela vai juntar, não é? E ao juntar, ela pode ser que ela encontre o que ela perdeu. E depois ela vai buscar. Uma vez que ela iluminou o ambiente, ela varreu todo o ambiente, agora eu vou buscar aqui, quem sabe no que eu ajuntei, o que eu perdi. São estratégias. A gente pode trazer isso para a vida da gente hoje, essa mensagem, achando que quando você acende uma luz, é o conhecimento que chega para você. É a tomada da consciência. Eu perdi, eu tenho que trazer algo de valor para mim. Eu tenho consciência disso. E a gente consegue isso de uma forma bastante interessante, que é a busca nos livros, que é a busca numa religiosidade, que é uma busca, vários caminhos. E no segundo momento, ela limpa o ambiente. A limpeza do ambiente é a nossa reforma íntima. Quando nós tomamos consciência de que nós perdemos e precisamos angariar, trazer para nós, tomamos a consciência, vamos nos iluminando, vamos nos esclarecendo e vamos fazendo a nossa reforma íntima. Vamos mudando o nosso íntimo, vamos mudando aquilo que em nós precisa ser mudado. Por quê? Porque nos é ensinado dentro da doutrina que a nossa destinação, um dia, nós seremos seres angelicais. Mas que nós teremos que trilhar caminhos através das várias encarnações para fazermos esta reforma no nosso ser, para nos iluminarmos e tornarmos um dia sermos seres angelicais. No último momento dessa parábola, que a busca vai ser exatamente o investimento. Eu achei aquilo, eu vou investir naquilo que eu achei. Percebe se não é muito parecido com a gente, quando a gente toma consciência de algo e a gente diz, pronto, agora eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou limpar aqui dentro de mim o que eu não é tão salutar, não é saudável, e vou investir nessa conquista minha, nesse ganho, nessa moeda que eu encontrei.
Então, no primeiro momento, a gente tem, na parábola do bom pastor, alguém procurando salvar alguém. Nesta segunda parábola, nós temos alguém procurando algo de valor, salvando algo de valor. E na parábola do filho pródigo? O que de valor se procura? Vou ter que contar a parábola para aqueles que não sabem. Vou dar uma pincelada assim para a gente saber mais ou menos como que é. Havia um homem que tinha 2 filhos, mas ele era um homem muito rico, muitos bens. E um filho diz assim: meu pai, me dá a parte da minha herança que você tem do seu dinheiro, dos seus bens. Eu quero a minha parte. Normalmente se espera que o pai morra para se pedir a parte da herança, né? Mas tem os filhos espertos, né? E pediu antes que o pai morresse, porque ele precisava daquela herança para fazer o que ele quisesse. E o pai, muito bondoso, divide, então, os bens dele para esse filho e para o outro que estava com ele, que era o mais velho. E esse filho mais novo, então, pega tudo que ele conseguiu do pai e vai embora. Ele sai da casa do pai. Ele larga tudo para trás. Era um pai rico, um pai de muitos bens. Você podia estar lá usufruindo bem do melhor, né? Hoje eu vi uma frase no carro que dizia assim: eu quero a vida do meu cachorro. Eu disse: eu também. Porque cachorro dorme, porque cachorro come, brinca e passeia, né? É tão bom, não tem que levantar às 5h30 da manhã para limpar a casa, né? É tão bom ser cachorro, né? E eu disse: eu também, eu lá no fundo do carro dizendo: eu também quero essa vida de cachorro. Então ele viveu uma vida de cachorro, né? Ali, só usufruindo dos bens do pai. Então ele vai embora. E ele vai embora, e nesse momento que ele vai embora, deixando tudo para trás, talvez ele até fique assim: meu Deus, será que eu fiz a decisão certa ou não? Mas eu vou. Eu vou, e foi. E lá ele, então, encontra outros amigos, lá mais adiante, ele forma outros grupos de amigos, e ele gasta todo o bem que ele angariou do pai, que ele trouxe da fortuna do pai. Gasta tudo, até não ter mais um centavo. Porque de onde você tira e não põe, acaba. Todo mundo sabe que quem faz poupança aqui, se você ficar tirando de sua poupança sem colocar, já era o seu din-din, né? Seu dinheiro. E acabou. Bom, nesse momento que acaba, ele tem que tomar uma decisão. Acabou os meus bens, acabou os meus recursos. Vou fazer o quê? Vou pedir uma ajuda. Então aparece um homem onde ele pede um emprego, porque ele precisa comer. E esse homem, a história nos conta que essa foi uma época de grande... onde faltou muita comida, onde teve muita seca, onde estava difícil os recursos financeiros. Mas ele encontra este homem que dá um emprego para ele e diz assim: olha, eu tenho um emprego para você, você vai tomar conta de porcos. Bom, para você tomar conta de porcos, você tem que estar onde? No chiqueiro, no ambiente onde os porcos estão, que não é um ambiente agradável. Não é um ambiente agradável. Mas era... E outra coisa... Na cultura judaica, o porco é um animal imundo, né? Assim, eles não consomem o porco, porque acham que é um animal imundo. Porque porco come tudo que não presta. Quem um dia criou porco em casa, porque eu sou interiorana, né? Sou da roça, a gente fica juntando comida, resto disso, resto daquilo, para dar ao porco. Coisa que você não come, mas o porco vai comer. Então, ele cuidava de porco. Bom, mas para ele comer, ele tinha que trabalhar, ganhar o dinheiro para poder comprar comida. Enquanto isso, ele passou fome. Enquanto ele não trabalhou para ganhar o dele, ele passou fome. E quando aquela comida dos porcos era jogada, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, porque ele estava com fome. Aí ele diz: mas o que é que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? Na casa do meu pai tem tanta comida, tem tanta fartura, tem tanta limpeza, tem um ambiente bom. E eu aqui, de frente desses porcos, com vontade de comer comida de porcos, eu vou voltar para casa. Pensa aí, você fazendo uma coisa dessa hoje em dia com seu pai, depois você pintou e bordou e dizia: agora eu vou voltar para casa do meu pai. Bom demais, né? Mas ele disse: pois eu vou voltar para casa, mas eu vou voltar numa outra condição, porque eu saí na condição de filho. Mas eu abri mão dessa condição quando eu pedi minha herança.
Então, eu vou voltar e vou dizer, meu pai, me considere como um servo seu. Não me considere como filho, mas me dê essa oportunidade de refazer, de sair dessa condição ruim que eu estou. Me ajuda, meu pai, porque eu errei contigo. Eu errei com a vida. Então, me dê essa oportunidade. E o pai, então, diz, não, meu filho, você não vai ser considerado como servo. Você é meu filho. É nessa posição que você tem que estar. Então, o pai, quando o pastor encontra a ovelha, dá uma festa e chama os vizinhos. A mulher, quando encontra a moeda, chama as vizinhas, que a mulher fala mesmo. A mulher chama mesmo. Olha, todo mundo, eu achei meu brinco. E aí, ele deu uma festa porque o filho tinha voltado. E o filho mais velho, que estava um pouco mais afastado, vendo aquele movimento na casa, falou, que é isso? Que zoada é essa? Foi seu pai, que o irmão seu voltou e ele abrigou. Aí ele se encheu de ódio. E foi até o pai e disse, mas espera aí. Eu sempre estive aqui contigo, tu nunca me deste uma festa. Nunca fez uma festa para mim, nunca me valorizou desse jeito. E agora o filho que apronta uma dessa contigo volta e você age dessa forma? E o pai vai dizer, meu filho, você esteve o tempo todo comigo. Você sempre foi abençoado. Mas esse seu irmão, ele estava perdido. E ele foi achado. Ele retornou à casa. Daí eu fiquei pensando, ele estava perdido e foi achado. Quem achou ele? Porque não tem um terceiro achando ele aí na história. Né? Quem foi? Vamos ver aqui o que é um pródigo, porque a parábola é a parábola do filho pródigo. Camélia agora vai ter problema para traduzir o pródigo, né? O que é o pródigo? Vou facilitar seu trabalho, Camélia. Pródigo é aquele que esbanja, né? Que gasta mais do que possui ou necessita. Então, é ele virando um adjetivo, vai ser um gastador, um esbanjador. E no direito, em direito, pródigo é o indivíduo que esbanja o patrimônio sem justificação, que traz prejuízos à sua família, que impede de cumprir as suas obrigações materiais. Então, pródigo, ele é um esbanjador. Ele esbanja aquilo que ele tem, muitas vezes ele esbanja aquilo que é de direito do outro. Então, nessa parábola, todas as vezes que nós vemos essa parábola, nós vamos ver as várias interpretações dessa parábola. Nenhuma vão estar errada. Havia na Índia 7 cegos sentados na beira do caminho. E eles nunca tinham visto um elefante. E eles viram aquela zoada dum, dum, das pisadas do elefante. Alguém gritava, vem um elefante, vem um elefante. Mas o cego, como é que ele ia saber como é que era um elefante? Nunca tinha visto. Aí ele disse assim, como é um elefante? Aí alguém disse assim, pare. Ela viu um elefante, para aí, porque aqui tem cegos que precisam ver, precisam saber como é um elefante. Ver não, precisa saber como é um elefante. Então, o primeiro pegou na orelha do elefante e disse assim, o elefante é uma grande orelha. O outro pegou na tromba do elefante e achou que era uma cobra. Ah, é uma grande serpente. O outro pegou ali no dente do elefante e disse, ah, é uma lança. O outro pegou, então, no pé do elefante e abraçou e disse, é uma árvore. O outro foi lá no fim, pegou no rabo do elefante e disse, é uma corda. E o outro tocou na lateral do elefante, subindo numa escada, e disse, o elefante é uma parede. Quem está errado? Ninguém nessa visão. O que nos diz que a verdade tem várias faces. Não pode ser uma só, porque vai depender do seu estado de visão. Então, a parábola do filho pródigo, você pode abordar o filho que saiu como um pródigo, você pode abordar o egoísmo do filho que ficou, você pode abordar o abandono do filho ao pai, aquela fase do ninho vazio, né, os filhos saindo. Você pode abordar o filho pródigo como gastador e juntando com outros para fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Então, você tem várias tendências. Eu vou tomar um outro caminho, eu vou desconstruir a parábola do filho pródigo. Pense que eu sou ousada, né? Eu vou desconstruir a parábola do filho pródigo. Porque, para mim, longe dele ser um errado, ele é o certo. Agora vai dar um nó, né? Como é que a pessoa que pede o dinheiro do pai, que sai, que gasta, que pinta, que borda, é o certo? Por que ele é o certo? Quem vai nos dizer isso é um homem chamado Joseph Campbell. Joseph Campbell é um americano
portanto, meu conterrâneo, porque eu também sou americana, né? E Joseph Campbell nasceu em 1904 e ele morre em 1987. E ele escreve um livro chamado A Jornada do Herói. Ele é um filósofo, morou na Europa, ele conheceu muitas pessoas de muito valor, de muito conhecimento. E o George Campbell vai escrever esse livro, A Jornada do Herói. Ele tem um outro chamado O Herói de Mil Faces, que é fabuloso. Eu vou trabalhar um pouquinho com algo que ele trouxe nesse livro. Ele traz nesse livro uma estrutura chamada monomito. Ele traz uma estrutura chamada monomito. O que é o monomito? O monomito ele conta a história de um herói que se arrisca a sair do seu dia a dia, um dia a dia comum, e vai a uma região de maravilha sobrenatural. Tem algo de sobrenatural naquela região. E ele diz que forças fabulosas estão lá para encontrá-las, para serem encontradas. Ele vai encontrar essas forças. E uma vitória decisiva está a ser ganhada. Então, tem as forças, tem o que ele vai conquistar e tem uma vitória inserida nesse contexto deste herói. E ele volta a partir dessa misteriosa aventura com o poder de conceder bênçãos sobre os seus companheiros. Então, não é uma viagem em vão. Ele vai e volta com o poder de ajudar, de conceder bênçãos aos que ele vai voltar e vai encontrar. A gente vai ver isso muito no Superman, o Retorno de Jedi. A gente vai ver isso também naquele menino Harry Potter. A gente vai ver muitos filmes de Hollywood, essa tendência desse monomito, da jornada desse herói. A gente vai ver isso em Moisés, na Bíblia, que sai do contexto onde ele está inserido e vai cumprir uma grande missão. A gente vai ver isso na estrutura da formação do povo judeu com Abraão, quando um espírito diz a ele, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai desse lugar que você está e vai para outro lugar. Então, a gente vê o monomito em muitas histórias e muitos filmes hoje que Hollywood nos traz. E tem especialmente nesse filme Moana. Alguém já assistiu Moana aqui? É um filme bastante interessante. Porque Moana, desde criança, sente um chamado especial. Desde criança, ela sente um chamado especial. E ela fica naquela tribo, naquele grupo, até ela crescer e se tornar-se uma adulta. E quando ela se torna uma adulta, ela aceita o chamado. Ela sai do lugar onde ela está e ela se aventura. E Moana passa por tantas tribulações, tantas situações difíceis, que dá até dó da coitadinha, né? E ela encontra lá aquele cara todo tatuado, né? E ela conquista aquele guia para encontrar o que ela necessita e retorna para a casa dela vitoriosa. Ela retorna com a condição de ajudar o seu povo. É a história do filho pródigo. Será? Será que é? Vamos ver. Então, o Joseph Campbell vai dizer que na jornada do herói, eu vou colocar o herói como sendo o filho pródigo. Eu vou trocar o herói e vou colocar o filho pródigo. Então, ele vai dizer que ele vivia num mundo ordinário. Aquele mundo onde o herói ou o filho vive uma vida sem saber o que vai acontecer e onde você encontra o estado natural daquele ambiente. Então, ele estava num ambiente que nada acontecia, porque era um ambiente de acomodação. Ele estava acomodado com o mundo dele. Estava tudo muito bom, estava tudo muito rico, estava tudo muita farra, mas falta alguma coisa. Eu não quero mais estar aqui. Eu quero me aventurar. Então, o herói vai se aventurar. E é importante lembrar que não existe evolução sem mudança. E que mudanças só acontecem fora da gaiola ou da zona de conforto. Num lugar chamado zona de aprendizagem, onde as coisas realmente acontecem. Então, ele precisava sair daquela casa, porque aquela casa, para ele, era uma zona de muita acomodação. Ele precisava aprender algo que naquele ambiente ele não ia aprender. Então, longe de ser um filho pródigo, como nós classificamos o filho mau, ele foi um filho que aceitou a chamada da alma dele. Ele foi. E Miramês vai explicar na questão 135 do Livro dos Espíritos o seguinte: o objetivo da encarnação do espírito é o seu despertamento. Então, ele cumpriu. Ele despertou. Tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. Tudo que sai da mão de Deus, o tempo encarregar-se-á
de formar os meios e engajar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e amar. Todos nós somos filhos pródigos. Porque nós aceitamos estar aqui, nós reencarnamos com a missão, primeira para conosco, de nos salvarmos, de nos encontrarmos. E ele está dizendo aqui, né, que Deus providencia os meios. Quais são esses meios? São as experiências que nós temos, onde nós apanhamos, onde nós caímos, onde nós levantamos, onde nós somos vitoriosos ou não. E aí, o Joseph Campbell, o Saramago vai dizer, é necessário sair da ilha para ver a ilha. Ou seja, se eu estou numa ilha, eu não estou vendo uma ilha na totalidade. Eu saio da ilha e fico de fora vendo a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós mesmos. Então, aquele filho tinha necessidade de sair daquela ilha para ele se enxergar, para ele se encontrar, para ele se ver, para ele vivenciar as experiências que ele tinha que experimentar. E aí, o Campbell vai dizer, nessa segunda parte, ele junta tudo que ele tem. Na época não tinha carro, não tinha uma Mercedes, não tinha um Jaguar, não tinha um avião, ele tinha um burrinho, né? Porque era o que se locomovia naquela época. Então, ele pega o burrinho e ele vai para a aventura dele. Então, é a chamada para a aventura, né? É um momento onde a aventura do herói, do filho pródigo, começa, onde a velha vida começa a ficar para trás. Ele abandona a zona de conforto, ele passa para a zona de aprendizado e agora ele vai tentar deixar a velha vida para trás. Mas ele pode também recusar um chamado. Mas aí ele vai se acostumar com o mundo antigo dele. Né? Então, ele pode até tentar, mas quando a gente sai daquela zona de comodismo, passa a começar a experimentar o aprendizado, a gente diz, aquela vida não me cabe mais. Eu tenho que seguir, vai dar no que dá, mas eu tenho que seguir. E o herói vai embora. Ele vai embora. E aí, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai dizer no capítulo 4 o seguinte, a passagem do espírito pela vida corpórea é necessária. Nós precisamos reencarnar. Para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução de Deus lhes confiou. E ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua inteligência. Então, eu estou aqui porque eu preciso evoluir. Eu estou aqui porque eu preciso aprender. Não é em vão a minha passagem por aqui. Eu saio da casa da minha acomodação, entro na zona de aprendizado porque eu preciso aprender, porque eu preciso evoluir. Percebe como o filho pródigo vai tomando outra roupagem? Não é aquele filho que chegou pesadamente para nós como o errado. Quem sabe ele não era o certo, não é? Então, na outra parte, ele passa alguns dias, né, ele vai embora e ele encontra, segundo Campbell, os heróis encontram um mentor. Na parábola dele não tem um mentor, uma pessoa que se apresenta a ele para dar o conselho. Né? Um momento de herói ganha um guia para prepará-lo na jornada. Mas nós temos os nossos guias que sussurram nos nossos ouvidos e nós podemos ouvir, que são aqueles guias que a espiritualidade nos faculta. E de uma forma bem poética, Allan Kardec vai escrever isso na questão do Livro dos Espíritos 495. Ele vai dizer, olha que maravilha. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, e vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os mais intimamente que vos ligam à terra? Então, na jornada do herói, na jornada do filho pródigo, em nenhum momento ele estava sozinho, ele tinha os guias. Muito embora a gente não ouça sempre o sussurro dos nossos guias, eles nos respeitam, porque senão toleria o nosso livre-arbítrio e a nossa necessidade do aprendizado, porque às vezes é preciso que a gente quebre a cara mesmo, né? Para a gente aprender o que precisa. Então, vai dizer assim, a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Somos guiados, temos intuições, temos que nos velar por nós, mas a decisão é minha, não é do espírito que está me guiando, né? Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda que vos hão de conduzir a Deus. E quando a gente enfrenta uma crise, a gente diz, isso é uma desgraça, eu não mereço isso.
Mas, longe de ser um demérito, a crise muitas vezes é um mérito. Porque, às vezes, eu entro numa crise por causa de uma bobagem que eu criei. Mas, às vezes, eu sou levada à crise por situações onde eu tenho que crescer. Então, não é um demérito, é um mérito. Mas vai depender de como eu vou ver isso e vou lidar com isso, não é? Então, aquele espírito tem ali o seu guia, porque sabe que ele vai passar por momentos difíceis. Mas ele não está sozinho, né? Ele vai atravessar o primeiro portal ali, que seria a barreira física ou psicológica, que não permite mais ele voltar. Mas que ele vai encontrar alguém que vai ajudar. E vai ajudar ele a se reconstruir, que é o homem que oferece a ele o emprego, porque ele não tinha, né? Primeiro ele esbanja tudo ali, ele encontra os amigos que compartilham daqueles bens que ele vai esbanjar. Mas ele encontra alguém para ajudá-lo, né? E se não existisse os problemas, como é que seria? Se não existisse as dificuldades para crescermos, o Livro dos Espíritos vai nos responder. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Olha que coisa óbvia. Se não existe a montanha, eu não vou saber como é que subir e descer, porque não tem montanha. Mas quando tem a montanha, eu tenho que subir e eu tenho que descer. Não compreenderia que há corpos duros. Se não existissem as rochas, as pedras, né? A gente não ia compreender que existem corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência. E, para isso, é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito do corpo. Ou seja, aquele pródigo, aquele filho que saiu da casa do pai, que abandonou a zona de conforto, ele precisava conhecer o bem e o mal. Como é que ele ia saber o que era bem e o mal se ele não experimentasse? Percebe que a trajetória desse homem é muito parecida conosco? Que precisamos sair de onde nós estamos, que temos que ter alvos, que temos que ter busca, e que muitas vezes nós somos levados a essa busca por uma crise, por um problema, e que, longe de ser tão ruim como a gente imagina, é o momento que a gente precisa para o aprendizado nosso, é a montanha que a gente tem que subir. E aí, nessa hora, vem os testes, vem os aliados e vem os inimigos. E aqui na parábola não apresenta um inimigo, mas apresenta os testes dos aliados, né? A aventura ganha os obstáculos e dificuldades, mas também ganha parceiros. Ele ganha o parceiro quando alguém dá um emprego. Mas acontecem as dificuldades. E aquele homem desce aos infernos dele. Porque ele desce para cuidar de porcos. Ele desce para ter contato com o que é sujo. É aquele momento em que nós descemos dentro de nós e nos confrontamos. O que existe em mim que não é bom? O que eu preciso refazer? O que eu preciso encontrar? Qual é o caminho que eu tenho que tomar para me livrar daquilo que não é tão bom para mim? Né? É aquele momento em que tudo ou nada se aproxima, né? Que ele enxerga esse obstáculo maior e percebe o quanto isso pode colocar a sua vida em risco. Ele pode morrer se ele continuar naquele ambiente onde ele está. Ele tem que tomar uma atitude para com ele, porque o filho pródigo não é salvo por ninguém, ele é salvo por ele. Não tem um pastor que vai buscar, não tem alguém que vai buscar um valor externo. Ele tem que se buscar, ele tem que se achar. E, para mim, é um momento maravilhoso esse da vida do filho pródigo. Então, por quê? Porque ele tem que ter coragem para se analisar e para dizer, estou errado, preciso me levantar, isso aqui não está bom, eu vou voltar. Em que condição eu vou voltar? O que eu vou fazer para voltar? Como eu vou voltar? Volto melhor, volto pior? E é Joana de Ângelo que vai nos dizer que é indispensável coragem, gente, para autoanalisar-se, para descobrir falhas morais, as imperfeições, as mesquinhezas de caráter e de conduta. É preciso ter coragem para você dizer, eu estou errado. Eu não posso viver mais dessa forma, eu preciso retomar um outro caminho, eu preciso tomar uma outra direção. Então, o que vai acontecer com ele? Ele cai em si, que aquela vida, ele não precisa daquilo. Porque o que ele foi buscar lá fora, ele encontrou dentro dele. Ele precisava se resgatar, né? É um desafio de vida ou morte. Quantas vezes nós não morremos durante o dia quando a gente faz as nossas escolhas? Deixo para trás isso e vou para essa direção. Não quero mais isto e vou. É um emprego, é um casamento, é uma vida, é um grupo, é uma fé que não nos basta, mas a gente tem que, de uma certa forma, a gente morre naquele momento para renascer. Não é nossa história. É renascendo sempre, se refazendo sempre, e se iluminando, e se melhorando, e se buscando. É a nossa história, a história de filho pródigo, né? Nesse livro, Horas de Luz, que é o Chico que vai escrever, ele vai dizer, conscientiza de que ninguém se encontra só, nós não estamos só. Mantente firme nas responsabilidades
com que a vida te honra e guarda a certeza de que os sacrifícios de hoje são em si as provas indispensáveis que nos certificam a capacidade para desempenhar mais altos deveres na atividade de amanhã. E muitas vezes nós não gostamos das nossas provas, mas provas elas são necessárias para dizer que nós estamos morrendo num ciclo para nascer no outro. Quando uma criança sai de determinada fase escolar, que ela vai para outra, é difícil. Eu me lembro que até a 4ª série primária, eu tinha uma professora. E a professora ensinava tudo. Eu só tinha contato com aquele mundo da minha professora. E quando eu cheguei na 1ª série ginasial, né, que eu tinha uma professora para cada matéria. Foi um mundo difícil para mim, porque eram matérias separadas e pessoas diferentes, ensinando de forma diferente. Foi uma prova, eu tive que sair daquela série para ir para outra, e para sair de uma série para outra, eu tive que ter uma prova. Eu passei pela prova, então eu estava apta para o outro nível. São assim conosco. As nossas dificuldades, uma vez avançadas, é para que eu possa seguir em frente. É porque eu estou preparado para ir para outra. E é sempre assim, né? Às vezes eu digo, meu Deus, isso não acaba nunca, né? A gente está aqui para isso, né, gente? Para fazer as lições bem feitas. Mas vai ter uma recompensa, né? Ele volta, sobrevive àquela situação, ele morre diante daquele desafio e ele traz uma experiência que vai ajudar para ele para o desafio final. Não acabou a história desse homem ainda, não. Acabou, não. Não acabou a história dele ainda, não. Você está pensando que acabou, não. Porque ele ainda vai, depois de tudo isso, ele vai levantar. Ele vai dizer, levantar-me-ei. Nesse momento, ele toma a atitude. Que ninguém tomaria por ele, que não tem um salvador por ele. Eu vou me levantar, eu vou sair dessa situação, eu vou voltar e vou ter um outro diálogo, vou ter uma outra atitude. Ele volta. Pense num cabra corajoso, né? Abandonou tudo, não sabe o que vai encontrar quando voltar, se é um pai furioso, se as portas estão fechadas, mas ele volta. Ele volta porque ele tem força interior, porque ele se achou, ele se encontrou. Então ele volta, ele pega o caminho de volta para casa, para um mundo ordinário, que ele deixou. Mas ele vai voltar de novo para aquele mundo, ele vai voltar para aquele mundo, mas ele não vai estar inserido mais naquele mundo. Porque ele é um outro homem, ele é um outro filho. Então você sente que não terá mais os problemas ou os desafios no seu caminho, porque você agora tem condições de enfrentar aquilo. Talvez ele precisasse voltar para organizar aquela casa do pai, né? De uma outra forma. Quem sabe a história dele pode ter sido essa, né? Então, é isso que o Evangelho vai nos dizer, que no seu ponto de partida o homem só tem instintos. Quando nós chegamos aqui nas nossas primeiras encarnações, nós só temos instintos, né? Vamos pelos nossos instintos comendo, matando, segregando. Mas aí, no segundo momento, mais avançado e corrompido, eu só tenho as sensações. Vivo para mim. Eu vivo para aquilo que me dá prazer. No outro momento, mais instruído, porque eu vivenciei as minhas experiências, e mais purificado, eu tenho sentimentos, eu tenho amor pelo outro. É um pastor. Ele vai buscar o outro. Mas quando eu desenvolvi essa amorosidade, esse amor que eu desenvolvi para comigo e para com o outro, é o amor. E o amor é requinte do sentimento. Eu cheguei no ápice. Talvez essa tenha sido a jornada dele, muito instintiva, muito só eu nas sensações, mas depois ele cai em si, se purifica, ele volta com amorosidade para o olhar que vai lhe acolher. Mas aí ele volta, né? Agora, olha que é interessante. Quando ele retorna, é a ressurreição do herói. O filho volta para a sua jornada e descobri que ainda não termina. Sabe por quê? Porque alguém ficou com ódio dele lá. O irmão ficou com ódio. O irmão, ele vai dizer, mas pai, você está dando uma festa para ele e não deu para mim? Então, o último desafio surge, onde ele terá que usar todo o conhecimento e ensinamento que ganhou na sua jornada para enfrentar esse inimigo, que é o ódio, é a inveja e é o ciúme do irmão. Então, é uma jornada de herói onde eu sou preparado, eu me preparo, eu volto e eu vou continuar agora a vivenciar aquilo que eu aprendi na minha jornada. Veja se não é isso que a vida pede de nós. Saímos das nossas banalidades, saímos dos nossos confortos, né? Saímos dos nossos dogmas, quebrarmos os nossos paradigmas e dar um sentido à nossa vida. Veja se não é essa a nossa jornada. Veja se não é essa jornada na hora que nós percebemos que é hora de crescer, né?
que aqueles conteúdos que estavam ali não servem mais para mim, não servem. Eu tenho que ir em busca do sagrado, eu tenho que ir em busca do que é importante para mim, né? Eu tenho que morrer para certas situações, para certas situações impostas. Eu tenho que crescer, eu tenho que me tornar gigante para enfrentar o que de fato eu preciso fazer, porque a minha primeira missão como espírito é eu me ajudar, é eu me iluminar. Então, na jornada, a gente vai ver que um período de separação foi necessário, né? O período de crise foi necessário. O período de retorno foi necessário, né? E o período de compartilhamento é necessário. É a nossa jornada. É para isso que estamos aqui. Longe de ser um filho que saiu de uma forma louca e gastou tudo, ele foi um filho que foi se buscar. Por isso, para mim, o filho pródigo é um herói. E ele seguiu literalmente aquilo que o apóstolo Paulo nos diz. O apóstolo Paulo nos diz: não vos conformeis com este mundo, não nos conformemos com as coisas que são banais, vamos atrás daquilo que realmente é o mais importante para nós, o nosso crescimento espiritual. Mas ele diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque agora eu estou iluminada, supostamente eu vou me renovar por essa iluminação. Sabe por que tudo isso? Eu vi uma mensagem da Sueli Caldas que dizia que ela devia começar todas as palestras dela, era uma proposta dela antes de morrer. Ela começava com uma frase, que foi Jesus que disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ninguém vai lhe salvar. Ninguém vai lhe procurar. É você saindo das zonas que nos acomodam, buscando o que realmente tem valor para nós, investirmos naquilo e nos iluminarmos. Então, o filho pródigo foi em busca desse reino, que estava dentro dele. A riqueza não era externa, mas ele precisou perder para ele poder ganhar. Então, gente, invista na pessoa mais especial da sua vida, que é você. Muito obrigada e muita paz.